Sejam bem-vindos a mais um PEC Talks. Estamos aqui hoje mais uma vez ao vivo, né, para falar sobre um tema muito interessante. Eu tenho certeza que você que está assistindo já ouviu falar, vai ter dúvidas para trazer, e eu trouxe a maior especialista que eu conheço, né, referência nessa área. Ela vai falar um pouquinho, né, da carreira dela, mas seja muito bem-vinda, Andréa Amaral, minha amiga, né, de muito tempo. Isso. Obrigado por estar visitando aqui o nosso canal, visitando a nossa casa. Espero que visite a gente outras vezes para falar de outros assuntos, mas hoje a gente vai falar sobre holding. Exatamente, é um tema que eu adoro falar, eu respiro isso todos os dias. O prazer é todo meu estar aqui com você, né, com o seu público, falando um pouquinho desse tema, que na verdade eu sempre digo que esse tema que agrada e é importante na família de várias pessoas, né, independente da profissão, independente da idade, que é exatamente o que a gente vai conversar um pouco hoje. Então, muito obrigada pelo convite e virei sim mais vezes. Pois é. Então, se você quer entender quais são os tipos de holding, quais são os benefícios, se serve ou não para você. Tem gente que tem esse pensamento de que só faz sentido ter holding quando você já tem muito patrimônio, se você tem dinheiro, mas eu não tenho nada ainda, se faz sentido ou não. A gente vai discutir com você sobre tudo isso, e eu já vou adiantar que a resposta é sim, serve para você também. Então fica aqui até o final. Pega esse link daqui, manda para os grupos aí, para as pessoas que você acha que vai se interessar sobre esse tema, manda nos grupos da galera. Já curte o vídeo aí, né? Manda o teu like, se inscreve no canal. Enfim, hoje a ideia da gente, Andréa, é trazer para a nossa audiência, que basicamente é formada por engenheiros, arquitetos, construtores, incorporadores, pessoas que estão dentro desse universo da construção civil, né? São técnicos, né? Uma visão um pouco mais técnicas, mas eu tenho certeza que muitos vão ter as mesmas dúvidas que eu tive, né? Quando eu fui fazer minha holding, que eu fui lá sentar com você, fui tirar as dúvidas, e eu vou tentar direcionar aqui algumas perguntas, mas fica bem à vontade para falar, principalmente as dúvidas que você sabe que são mais comuns. Mas se apresenta para a nossa audiência, quem é Andréa Amaral, com o que você trabalha e por que você hoje consegue trazer tantas pessoas para formar suas empresas, suas holdings, né, sua carreira nessa área do direito empresarial. Com certeza. Gente, eu sou Andréa Amaral, né? Tem um link aqui do meu Instagram, que é Andréa Amaral Mota com 2 T's. E que lá no Instagram eu falo muito sobre a minha profissão, o que é que eu faço, coloco muito vídeo bacana, então vale a pena seguir, comentar, deixar lá as perguntas. E também tem um canal no YouTube que a gente vai aqui fazer a colaboração com essa gravação, que é Andréa Amaral e Direito Prático, que é exatamente a tentativa de trazer o direito de forma prática, porque eu sou advogada há mais de 20 anos nesse ramo empresarial, também fui professora durante muito tempo na universidade pública e também privada, e precisei agora me dedicar um pouco mais exatamente a essa carreira, estava um pouquinho longe do meu filho, e aí quis me dedicar mais aqui na cidade. Então, a ideia é mostrar a praticidade do direito. E aí, com isso, né, a minha carreira inteira foi formada sobre estruturar o empresário, sobre estruturar as empresas. E sempre as dores que o empresário tem, né? Dentro das dores, a gente tem um setor no escritório que cuida da parte trabalhista dos empresários, né? Que sempre é pró-empregado, mas a gente tenta trazer exatamente a proteção que a empresa precisa. A gente também tem a parte do direito civil e tem a que eu cuido, que é do empresário, a estrutura que o empresário monta no decorrer da sua carreira, no decorrer da sua vida, que ela precisa ficar protegida, ela precisa ficar estruturada, ela precisa ficar com a gestão, precisa ficar organizada, né? E quando você falou do seu público, né, eu tenho aqui engenheiros, arquitetos, e tem algumas dúvidas, e é exatamente essas dúvidas que eu escuto todos os dias. Eu acho que a gente atende lá só todos os dias algum cliente sobre holding, e é um tema que eu gosto muito de falar, né? Holding, porque todo mundo já escutou falar,
mas não entendem, não sabe se é o momento, não sabe se está na hora de abrir. Tem alguns clientes meus que já são empresários que eu já cuido da empresa e que não tinham holding. E depois que eu converso, explico os benefícios, explico o que é que pode trazer de benefícios até tributários, sucessórios, patrimoniais, eles se perguntam por que não abriu antes, né? Que é exatamente essa desmistificação do momento da abertura da holding. Mas então é isso, eu sou a Andréa e eu estou aqui à disposição para tirar todas as suas dúvidas, a dúvida aqui do pessoal que está assistindo. Não são poucas, vamos lá, eu anotei algumas aqui ao longo da semana, eu fui tentando captar, né, não só com as pessoas que eu convivo, mas assim, dúvidas que eu acho que é interessante da gente tocar no assunto. Mas que eram suas, né? Antes que eram minhas. Mas antes da gente se aprofundar e mergulhar de vez na holding, você falou sobre direito voltado para as empresas, né? A nossa audiência, eu percebo que muita gente negligencia essa assessoria jurídica, né? Muitas vezes você tem uma assessoria contábil, começa a construir, né? O engenheiro sai da universidade, às vezes pega uma grana ou vai correr para financiamento, alguma coisa assim, e vai construir casas, às vezes vai, né, aumenta o porte dessas construções, e aí vai lidar com funcionários, tributos, lucratividade e tudo mais, e muitas vezes ele não tem a real noção de quanto dinheiro ele está deixando na mesa ou está perdendo, né? O que no teu dia a dia, não sei se você, acredito que sim, né? Tenha clientes nessa área de engenharia. O que você vê que o pessoal mais negligencia nessa área? Então, Luiz, na verdade, o empresário como todo, não estou falando só de construtor, mas o empresário brasileiro como todo, ele não se preocupa em se estruturar de forma organizada, né? Ele vai abrir a empresa ali, vai seguir, acha que está pagando os tributos, está tudo bem, e geralmente só contrata uma assessoria jurídica quando tem um problema. Quando tem uma reclamação trabalhista, ou quando tem um auto de infração, ou quando tem uma fiscalização. E a advocacia empresarial, ela é totalmente preventiva. Ou seja, eu quero que você cresça de forma exponencial, mas de forma estruturada, de forma organizada, pagando menos tributo. Claro que pagar menos tributo não é não pagar, né? Então, existe essa diferença. André, eu não quero pagar imposto nenhum. Não existe essa hipótese, né? Porque a gente, no Brasil, a gente tem uma carga tributária realmente elevada, mas nós temos formas contábeis e jurídicas de você pagar o que está previsto em lei, o mínimo possível, algumas soluções jurídicas que você pode pegar de volta o que você pagou de forma equivocada. Então, analisar a forma de faturamento, se é melhor você ser optando pelo simples, pelo lucro presumido, pelo lucro real, de acordo com as suas despesas e receitas. Então, tem tudo isso que deve ser analisado de forma preventiva. Não tem como você já tem uma empresa aberta, já está pagando a forma tributária e no meio do ano eu quero mudar. Não, porque a hipótese de imigração de regime tributário é geralmente no final e início do ano. Isso. Então, exatamente porque eu não fiz uma preparação que eu vou passar ali um ano pagando errado. Então, existe sim, isso é muito comum, a gente vê isso todos os dias. A gente tem muito apoio de assessoria contábil também no escritório, porque quem advoga para empresas tem que ter essa parte contábil. Eu tenho diversos parceiros contadores e contadoras e a gente vê diariamente isso, sabe? Que o empresário só quer se preocupar disso quando acontece problema, que é exatamente a falta de estrutura, a falta de organização, e aí cresce desordenado, cresce devendo, cresce com parcelamento, e aí quando vê... Acumulando de erros passados, né? Às vezes quando você decide se organizar, aí já tem um monte de coisa errada lá do passado. Isso, e aí a gente vê uma empresa lucrativa, que tem um percentil de faturamento alto, mas não tem essa sobra de tanto parcelamento que paga. Sim. Seja acordos trabalhistas, seja tributário, aí eu fico com a minha margem de lucro totalmente prejudicada e o empresário acha que tem que fechar as portas. Mas, na verdade, aquele ramo dele é altamente lucrativo. Falta de planejamento. Verdade. Tá, e aí a gente começa agora a pensar na holding. Aonde entra a holding nessa história? O que é uma holding de verdade? Sim. Porque eu sei que muita gente acha que isso é um assunto ainda muito distante, independente de ser empresário ou não, mas como é que você poderia resumir o que é uma holding? Então, pegando essa minha última palavra, crescer de forma planejada, né? A holding, ele é um tipo de empresa
que eu tenho várias formas de colocar ela, vou chamar assim, para aquele empresário, já a gente explica as modalidades que existem, se é que eu posso falar assim, modalidades, mas ela ajuda a planejar, ela ajuda a estruturar, né? Ah, André, mas eu só vejo que é para quando eu morrer, sucessório. Isso é uma ponta, né, no palheiro sobre um benefício que ela traz. Um dos, mas a Rodo é muito mais do que isso. A Rodo é um CNPJ, né, como outro qualquer, como você tem de construção, como você tem de corporação, como você tem de comércio, como você tem de prestação de serviço, mas é um CNPJ que tem o objetivo de organizar, né? Seja sendo sócia de várias empresas embaixo, que eu chamo de povo, vou chamar assim, seja dando a conotação sucessória, ou seja cuidando de um patrimônio que você vai adquirir no decorrer da sua carreira como empresário, né? Sua carreira, seja da profissão que você quiser. Então, ela serve para planejar, estruturar e organizar. E quando você abre esse CNPJ, existe uma atividade chamada holding. O que diferencia uma holding de uma empresa normal? Poderia fazer a mesma estrutura piramidal ou no formato de polvo com qualquer outro tipo de CNPJ? Ela exerceria a mesma função, por exemplo? Sim e não. Sim, porque é uma empresa como outra qualquer, então realmente parece igual, mas não por quê? Porque quando a gente abre uma holding, dependendo do para que ela vai servir, é uma empresária que tem 3 ou 4 empresas embaixo. É um tipo de KNAI, que a gente chama de objeto dentro da empresa, né? De construção civil tem KNAI de construção, atividade, exatamente. Que eu falo de KNAI, mas não sei quem está me assistindo não sabe o que é, mas é o objeto da empresa. Eu tenho um objeto de marketing, eu tenho um objeto de publicidade, eu tenho um objeto de construção, eu tenho um objeto de clínica médica. Tem específicos para holdings. Tem KNAI específico de tipos de holding. Eu tenho KNAI de holding que investe em outras empresas, que a gente chama de participação. Eu tenho um KNAI para quem vai administrar os próprios imóveis, compra e venda, aluguéis de imóvel próprio. Enfim, que tá construção. Muito à tona hoje em dia, né? As pessoas investirem em edificações para deixar alugada. Isso. E a gente vai falar depois do quanto pode estar perdendo dinheiro. E aí, quando você coloca para aluguel, tem um outro KNAI que deixa isso mais barato, né? Se você colocar o KNAI errado, o tributo vai lá para cima. E quando você coloca o KNAI certo, você pode pagar bem menos, pode chegar até aderir ao simples. Então, tudo isso, por isso que eu falo de planejamento. Se você abre um CNPJ qualquer, pensando que vai fazer o povo lá, que está fazendo uma holding, não está não, porque precisa saber para que ela serve, qual que vai colocar. Tem muita gente que chega assim, eu vou abrir uma holding mista. É a que eu menos indico no escritório, porque ela vai misturar o que poderia ser dividido. Tá, 2 perguntas aqui, ó. Tem um perfil mínimo para a gente considerar a possibilidade de abrir uma holding, e aí eu queria que você também já trouxesse um tema também de qual o maior mito, por exemplo. O que as pessoas hoje pensam errado sobre holding? O maior mito para mim, que desde que eu comecei a trabalhar com holding eu vejo, é só me procurarem. André, eu não preciso de holding porque eu não tenho patrimônio, eu tenho pouco patrimônio. E para mim esse é o maior mito. Por quê? Porque o melhor momento, eu digo isso rindo porque assim, parece uma bala dando para criança. O melhor momento de abrir uma holding é antes. É antes de você já ter riqueza, é antes de você ter muito patrimônio. Vai economizar um dinheirão com assessoria, com tributo, com transferência, com tudo. Porque quando você pagar ali o imóvel, estou comprando um terreno, estou comprando um flat que está em construção ainda, já compra pela holding. Quando ele ficar pronto, você vai alugar, já está estruturado. É isso que eu queria, talvez por eu já ter um pouquinho mais... Eu já fiz a minha holding com você, já tem uns anos, mas para você talvez não esteja acompanhando a linha de raciocínio, André, explica direitinho lá, beleza. Por que é interessante eu abrir antes de ter o patrimônio? Ótima pergunta. Vou comprar os meus patrimônios, eu tenho ou não tenho holding? Qual a diferença de quem tem para quem não tem? Eu vou te dar um exemplo, vou tentar dar um exemplo prático para quem está assistindo conseguir entender o melhor momento. Digamos que eu tenho aqui minha carreira, né? Estou trabalhando, posso estar no início da carreira, no meio, no fim, o que você quiser. E vou querer, aqui em João Pessoa tem muito, né? Construtoras que fazem flats, que você paga na construção para depois virar um aluguel. No final da vida eu vou ter uma renda de aluguel. Se você compra na sua pessoa física, você paga lá suas mensalidades, no final de tudo vai ter o imóvel no seu nome e esse aluguel vai ser no seu imposto de renda declarado, porque hoje não tem como não declarar mais, principalmente por causa da reforma tributária. Sim. E aí você, dependendo da sua receita, você vai pagar 27,5% de imposto desse aluguel.
Todo mundo acompanhou? Pronto. Digamos que você abre uma holding antes disso acontecer e você compra esse mesmo imóvel na holding, no CNPJ. No final, ela fica pronto e no final você vai ter um KNAI de aluguéis de imóveis próprios ou até de hospedaria. E aí eu vou pagar 6,5% se eu for aderir ao Simples, e se eu não aderir, mais ou menos 13% a 14%. Eu falei de 27 mil na pessoa física. Aí vamos lá, eu nem sou rica, eu só estava parcelado esse flat, comecei a minha carreira agora e que já investi ali um dinheirinho num imóvel e já vou ter uma economia de 27 para 6, porque eu não faço... O lucro tá indo todo embora só com tributação. Só com tributação. Eu nem falei do benefício sucessório, nem falei do benefício de gestão, eu só estou dando um único exemplo para quem quer um flat. Né, que a gente conhece muitas pessoas, amigos que têm flat, que compraram em construtora e que não tem holding, porque e é muito comum. O nosso perfil aqui também, entendeu? Porque muitos da nossa audiência investem em construção, entendeu? Sabe que eu estou comprando um imóvel na planta, vou vender depois que tiver valorizado. Então Isso. É exatamente para esse E aí caso. vamos lá, você falou num ponto ótimo. Depois eu vou vender valorizado. Se for na pessoa física, você vai pagar o ganho de capital. Mas se for na jurídica, dependendo do tipo de ganho, você vai pagar também ali 6,4. Então você faz um cálculo que às vezes é muito mais econômico manter esses imóveis numa estrutura de holding, de patrimônio. Então veja, aí eu vou responder. Se eu, André, mas eu comprei já na pessoa física. E agora, depois de eu lhe escutar, eu quero abrir uma roda e colocar lá. Aí vai vir um momento, né? Se você já comprou na pessoa física e vai colocar, tá tarde, André, para fazer isso? Não. Mas você vai gastar mais com honorários, vai ter que migrar esse patrimônio para a holding, vai ter que fazer processo junto à prefeitura para a ITBI com isenção e depois vai pagar a taxa cartorária de registro. Quando você já compra na holding aberta, não paga nada disso. Não pago mais nada, tá tudo lá dentro do já tá tudo lá dentro da empresa, e é por isso que você estava falando tanta economia que se tem daquela pessoa que só decidiu fazer a holding quando tem aquele monte de patrimônio e para quem começou agora, porque se ela decidir fazer depois que já tem os patrimônios, aí qual a diferença? Vai gastar bem mais. Vai gastar mais com a assessoria, vai gastar mais com os registros, vai gastar mais com as taxas da prefeitura, vai gastar mais com tudo. Porque vai ter que transferir a titularidade toda para a holding. Além do tempo, você não consegue migrar um patrimônio grande em 1 mês, 2 meses. Quando você abre e começa por ela, você abre uma holding em 15 dias, 20 dias já está com ela aberta. Então você já começa a operacionalizar toda a sua vida patrimonial com a holding aberta. Então assim, qual o melhor momento? Antes. Preciso já ter riqueza? Não, pelo contrário. Crie a sua riqueza já de forma estruturada, já com a holding. E mais uma economia, acho que você falou sobre isso também, mas para deixar ainda mais claro. Você que cobra, né, para dar essa assessoria para a abertura da holding. Se eu for abrir hoje uma holding que eu não tenho patrimônio nenhum, se eu tiver uma holding com 10 milhões em patrimônio, a gente sempre cobra em termos de percentil de patrimônio. Então vai ser mais caro quando eu não tenho nada, vai ser o preço de uma abertura, de uma consultoria, de ficar ali um ano lhe acompanhando, bem mais em conta, do que você já com 5, 6, 7 patrimônios que eu vou ter que cobrar em cima desse patrimônio. O advogado que trabalha nessa área, ele cobra em cima do patrimônio. É como se fosse um inventário, que também cobra em cima do patrimônio que está sendo inventariado. Então é muito mais caro. André, então não vou abrir não, porque não. Aí você continua não sendo inteligente, porque o aluguel vai ser mais caro, os tributos vão ser mais caros. Então, de toda forma, é melhor você migrar para uma holding. Porém, o melhor momento, você tem que concordar comigo, é antes. É indiscutível. É indiscutível. Pra mim, e aí já quebrou o maior mito. Maior. É o que todo mundo me procura, eu digo. Maior mito. O que a gente vai falar ainda hoje, né? Os benefícios na sucessão, na tributação, os tipos de holding, eu quero falar sobre tudo isso. Então, já mande sua dúvida. Queria mandar um abraço aqui para Úrsula, que está dizendo isso aí, doutor André, dando um show. Essa daqui conhece, hein? Essa daqui sabe. E ela também dá show, ela né? também dá show em holding. Úrsula, um abração, fica aí ligada até o final. Obrigado pela audiência. Obrigada pela audiência. Mandar um abraço aqui para o Gustavo Igor. Jomarlo Cruz, boa noite, vai ficar gravado.
Vai sim. Vai sim, vai ficar gravado, João Malas, e também vai ficar disponível lá no canal da doutora Andréa. Andréa Amaral. Ele já mandou uma Prático. dúvida aqui, tá? A holding só serve para imóveis? Não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, eu estou dando um exemplo, né, de como eu economizo tributo, como eu economizo com aluguel, quando eu economizo com registro, mas foi só um exemplo. Pelo contrário, a holding, que já a gente vai falar, ela serve para organizar uma estrutura para aquele empresário que tem várias atividades empresariais. Então, também serve para gestão, organização e também para efeitos, que eu chamo sempre de efeito sucessório. Então, ela serve para um monte de coisa. Para mim, a holding hoje, sabe aquilo que a gente diz, né? Galinha dos ovos de ouro? Pronto, para mim, a holding hoje é a galinha dos ovos de ouro. Boa. Eu trouxe aqui um bloco de perguntas sobre o melhor momento para abrir a holding, mas antes da gente falar sobre qual o melhor momento para abrir, eu queria que você explanasse. Deve ter uma infinidade de tipo de holding, mas quais seriam as principais? Quem quer abrir uma holding? Geralmente, quais são os principais objetivos e quais são esses tipos? Não dá para explicar aqui que seria uma aula, né? Mas dá para falar de forma bem pontual, principalmente respondendo essa pergunta de quem está nos assistindo. Para que ela serve? Ela tanto serve para economia de tributo, para essa parte de gerenciar um patrimônio de forma mais barata, mais econômica e tudo de forma lícita, porque tem as brechas legais e tributárias, mas também tem aquelas pessoas que nos procuram, que já fizeram a carreira, estão aposentados ou estão no fim da carreira, adquiriram muito patrimônio, estão começando a ficar preocupados com os filhos. Eu confesso que eu abri minha holding por causa do meu filho, né? Você também vai dar seu depoimento, também pensou mais nas meninas. Por quê? Porque você observa que você está adquirindo patrimônio, já tenho uma casa, eu já tenho um carro, eu já tenho, digamos, um dinheiro na poupança, investido, e aí quando você se depara, soma ali seu patrimônio, seus filhos, para abrir seu inventário, se tiver alguma fatalidade, seus filhos vão ali... Para abrir seu inventário, gastar no mínimo 20%, porque com a reforma tributária essa tendência é aumentar. Então, você pensa, digamos, vou dar um exemplo aqui bem besta para quem está assistindo. O apartamento que eu tenho deve ser 500 mil, 300 mil, eu tenho mais 100 guardado, 500, eu tenho mais um carro, mais 100, 600. Enfim, vamos dizer que o que você tem juntou R$1 milhão. Muitas famílias têm muito mais que isso, principalmente os mais velhos que adquiriram no decorrer da sua vida mais patrimônio. Mas vamos dar um exemplo. Juntando tudo, eu e meu marido tem R$1 milhão. Seus filhos têm 200 mil para abrir seu inventário? A grande resposta dos meus clientes Se vier a faltar amanhã, se você vier a faltar amanhã, é um acidente. Fica com esses bens presos. Preso, não consegue alugar, não consegue vender até você inventariar. Porque não tem condição de... Tem que pagar à vista, pagar ITCMD, nem parcela é à vista, taxa cartorária é à vista. Então, seu filho tem esse dinheiro. Só quem sabe, André, quem passou por isso. Isso. Às vezes a gente fala aqui, mas talvez quem está ouvindo talvez nem está prestando, não está conseguindo entender a complexidade disso. Sabe quem me procura? Quem passou por uma sucessão, um dos pais faleceu, tiveram que abrir inventário, os 50% já doeu bastante no bolso e nos procurou para fazer a roda da outra metade. Porque já sentiu como foi ruim não ter se preparado. Exatamente. Então, assim, ela tem esse benefício sucessório, né? Essas famílias nos procuram para isso, de forma antecipada, mas ela já tem muito patrimônio, demora para migrar tudo e tal. E fora a trabalheira, viu, André? Desculpa a interrupção, mas meu pai também faleceu recentemente, assim, não tão recentemente, mas até hoje a gente não tem coisa que está presa. Então, assim, quando eu paro para pensar que, graças a Deus, a gente não está dependendo disso, mas se eu vier a faltar hoje, que minhas filhas pequenas ainda precisar... Se você depender da demora, meu amigo, que a justiça tem, e às vezes meu pai estava com uma questão na receita, eu acho, aí fica uma coisa dependendo de outra, amarrando outra, meu amigo, é uma loucura. Dependendo também, né, Luiz, a questão da manutenção desses bens, né? Porque de repente a família não tem como arcar com isso, como a doutora falou, de repente esse bem vai se deteriorando, vai ficando para pagar essas dívidas, ou os juros, ou, enfim, os custos disso, e acabam, nem a família aproveita, né, essa herança, e nem, pode no final vender, das contas, não pode vender, nada. Fica tudo preso até se acabar, né? E olha como é interessante.
Existe muita família que na hora do inventário briga, né? Isso. Irmãos que não são Discorda muito de bem, algum discordam de ponto algum ali. ponto, acha que não está justo alguma coisa, tem que pagar um débito que os pais tinham para poder liberar o inventário. E quem é que vai pagar essa conta? Uhum. E aí, quando você já deixa estruturado, acabou. Acabou, resolvido. Não vai ter briga, porque vai Todo estar mundo tudo é sócio de uma resolvido. empresa. O pai já deixou as cotas definidas, então vai estar tudo distribuído de forma automática. Além da economia, Resolve um aí problemão. resolve rápido. Aí esse seria o segundo tipo, né? A parte do patrimônio e a parte do sucessório. Ainda tem um terceiro, vou chamar assim, que é, André, eu nem estou pensando em morrer agora, nem tenho patrimônio, mas eu sou um empresário, eu tenho uma construtora, ou eu tenho uma prestação de serviço, eu tenho alguma coisa de venda, um comércio, eu tenho talvez uma incorporadora, eu tenho umas 3 empresas embaixo de mim. Eu preciso de holding? Com certeza. Vou fazer só uma pergunta para esse empresário que se enquadra nesse exemplo. É sócio quem? O seu CPF? A maioria me diz, sim, sou eu. Não. Proteja seu CPF, proteja a sua carreira, proteja o que você conseguiu galgar até hoje. Ah, mas eu não tenho problema trabalhista nenhum. Ótimo! É aí que está na hora de você proteger mesmo. Tiver, né? E Não se você impede de tiver lá ter. na frente, então isso é uma fraude? Não, proteção não é fraude. Que já a gente pode falar um pouco sobre os momentos de abertura para não ser no momento de uma fraude. Mas se você abre de forma legítima, na época certa, sem ter problemas tributários, execuções, de forma planejada, antes, você vai crescer protegendo o seu patrimônio. Porque a grande dor do empresário, né, que quando me procuram eu trabalhei 1 ano, 2, 5, 10, porque o ano passa assim, né? 10 anos, 20 anos, consegui meu carro, consegui minha casa, consegui ter um dinheiro na poupança e eu posso botar tudo a perder por uma má gestão. Eu tenho conhecidos, inclusive até clientes que herdaram, né, de um bom dinheiro, abriram construtoras para poder movimentar aquele giro, né, aquele dinheiro, e hoje com parcelamento, com o débito, não construíram nada, perderam tudo. Era muito melhor ter pegado essa herança e ter deixado rendendo. Não, e aqui a nossa audiência, muitos abrem construtoras, que é muito fácil você ter passivo trabalhista como construtor. Acho que é uma das áreas que mais tem problema. Trabalhista tributário, né? Construtora geralmente faz parcelamento, passar em certidão para poder conseguir financiar na caixa. Exato. Então, galera, se liguem aí porque faz muito sentido. Geralmente, quando as construtoras vão ficando de grande porte, André, é comum também abrir outras empresas. Então, cada empreendimento geralmente é um CNPJ aí. Isso, SPE. Faz todo o sentido isso que você está falando, né? Aí eu abro para estruturar, para ela ser sócia dessas minhas empresas embaixo, né? Que eu chamo assim, ela fica como se fosse controlando. Por isso que eu falo que ela serve para administrar, para gerir. Então, para ficar de forma organizada. Então, não é mais o seu CPF que está ali na frente. Isso. Qualquer dor de dente é o CPF do sócio que está lá. Vai ser um CNPJ o sócio. Veja, essa nem tem precisa ter patrimônio. Ela vai ser uma holding de participação. Ela vai participar nos seus negócios, então você vai ter como administrar de cima, vou chamar assim, e todos os resultados das empresas de baixo vai para cima. E com a reforma tributária, olha que legal, não tem limite de 50 mil, porque muito empresário está preocupado com esse limite de 50 mil para o CPF. Que é desse ano agora, né? Que é a partir desse ano. Então, quando o sócia é uma PJ, que seria a sua holding de participação, eu não tenho limite de retorno. Pode ser 50, 100, 200. Então, eu ainda também não me enquadro nessa hipótese da reforma tributária. Então, a holding de participação ainda também traz esse benefício. E o termo que chama é esse mesmo, holding de participação. De participação, exatamente. Tá. Ela tem um KNAI, o objeto de participar de outras empresas. Ah, tá. Então, ela é específica para participar, faz todo sentido. Massa demais. A gente está falando aqui, então, de você ter uma holding que possa participar de outras empresas. Isso. A gente falou sobre sucessão, falou sobre os vários benefícios, né, de todas elas. E está falando que o melhor momento é quando você não tem patrimônio. Mas eu me identifiquei mais, André, quando eu comecei a estudar sobre esse assunto. É lógico que para quem não tem patrimônio, você fica falando assim, beleza, é o melhor momento, mas depois eu vejo isso. Né? Você vai empurrando com a barriga até onde dá. Mas eu comecei a ver as pessoas de geração mais antiga que a gente. Por exemplo, eu conheço vários amigos que os pais já estão ali no último terço da vida, vamos dizer assim, que tem muito patrimônio e que você vê que está tudo no CPF. Né? Ou às vezes tem empresas que são pessoas que já por estar
mais perto do fim da vida, vamos dizer assim. Tem toda uma vida construindo patrimônio e tal, então já estão bem. E aí agora eu não tenho talvez esse patrimônio, mas eu vou me beneficiar lá na frente e eu vejo muita gente nessa situação. Tem hora que dá vontade de dizer assim, ajeite logo seu pai, não deixe para ajeitar depois não. É exatamente esse sentimento que eu tenho. Eu conheço assim amigos dos meus pais, amigos dos meus sogros, e assim, eu vejo muito essa geração mais velha, vou chamar assim, que já passaram dos 60 e já estão aposentados e já adquiriram patrimônio. A gente vê, né? A gente vê e a gente sabe que tem patrimônio, mas que não querem fazer nada. Sabe o que eu escuto muito? Quando eu morrer, vocês que resolvam isso. Certo, mas você já pensou no problemão que você está deixando para os seus filhos que vão precisar despender um numerário significativo da renda deles, mensal, ou do que de forma suada estão juntando para abrir o inventário do pai e mãe? Aí você vai, mas vou estar morta, eles que se resolvam, certo. Mas se eu puder resolver isso antes, se eu puder não deixar essa conta para eles. Que a gente estava falando agora, e economia, né? Luiz. Tem gente que me procura, sabe dizendo o quê? Não, André, eu vou fazer na moda antiga, eu vou em vida doar um pedaço, doar outro, mas a doação paga e não é barato. Então você vai gastar mais do que deixar estruturado. E outra, gastar com imposto, né? Com um negócio que... É isso, então por que você não fazer, só você entender, o imposto de doação aqui no nosso estado, ele mais ou menos chega de 2% a 8%, dependendo do valor do patrimônio. Mas em regra, quando a gente está falando de a partir de 1 milhão, já chega em 8%, né? Com certeza. Certo. Se eu for pensar em transferência do patrimônio para a holding, eu sendo isento de ITBI, eu vou pagar só taxa cartorária, que é mais ou menos 1,5%. 8% para 1,5%. É mais barato. Então, para que eu vou doar na moda antiga? Porque, geralmente, as pessoas mais antigas resolvem a sucessão doando em vida, né? Que é uma forma de resolver, só não é barata. E aí tem gente que tem o pai que tem terras, lotes, casas, imóveis alugados e, né, empresa, e que muitas vezes poderia sentar, né, conversar, pai, vi uma solução aqui interessante, você já poderia se estruturar para isso, a gente senta, conversa, já abre uma empresa, né, a holding não deixa de ser uma empresa, fica tudo registrado. Mas sabe o que é interessante, Luiz? Muitos pais não sabem se está no momento de ter essa conversa com os filhos. Não sabem se os filhos estão preparados, alguns são crianças, alguns são adolescentes, ainda são estudantes, não sabem o rumo que os filhos vão ter, que é é legítima essa preocupação. Sim. Mas aí, o que é que os pais não sabem? Que tem como a gente trazer previsão no contrato da holding. Caso de reversão, se eu morrer antes do meu filho, volta para mim. Caso de eu não perder a administração, para meu filho virou gente ruim, ele vai tomar tudo de mim? Não, a gente coloca uma previsão contratual para isso não acontecer. Então, o que os pais não sabem é que todos esses medos podem estar previstos no contrato para não acontecer enquanto ele está vivo. E se eu precisar desse dinheiro para uma doença, um câncer, um tratamento, já vai estar tudo na rua? Pode! A gente coloca você como administrador, só você pode fazer uso disso. Então, a falta de conhecimento do que você pode fazer dentro da holding também faz com que muita gente não abra, com medo de que vai que o meu filho leva tudo de mim. A gente não deixa. Coloca a cláusula de empenhorabilidade, de reversão, de, se for o caso, de usufruto. Então, tem várias formas de proteger. Muita ferramenta, muitas possibilidades. Isso. Eu tenho algumas dúvidas ainda aqui sobre benefícios e queria falar também ainda sobre reforma tributária, mas me veio um tema aqui à mente. A gente falou aqui sobre várias possibilidades. Uma pessoa que hoje está interessada, né? Atentou lá para ela. Assistiu a gente, está querendo. Como é que a pessoa contrata uma holding? Ela vai lá no escritório, quer seja no seu ou em qualquer lugar no Brasil. Como é que o advogado que trabalha nessa área atende uma pessoa? Então, eu sempre falo assim, a gente precisa primeiro entrevistar a família, né? Aquela pessoa que está pensando, que acha que precisa de uma holding, ela precisa dizer assim, olha, quem é você? Qual é seu objetivo? Não tenho objetivo. Engraçado que eu conheci um empresário super novo, de 20 e poucos anos. Acabou de se formar, já tem umas 2 a 3 empresas. E aí ele super novo, achei ele super assim, já empresário, antenado, né? 2 a 3 empresas. E eu perguntei, tu estás crescendo de forma estruturada? Já tem holding? Não, Andréa. Mas por quê? Não, porque eu não pensei nisso. Eu pensei nisso para depois.
E aí voltando para a sua pergunta, você precisa realmente entender aquele contexto. Para esse rapaz, por exemplo, eu ia sugerir a ele, se ele me procurasse, abrir logo uma de participação. Já Para que ele tem ter outras uma empresas. gestão, eu não sei o tamanho do patrimônio dele, o que é que ele tem de bens, mas de cara, pelo que ele me disse, já tem 3 empresas, já abriria uma para gerenciar essas 3 de um canto só, acumular o patrimônio, a distribuição de resultado numa só, então ele consegue Transitar os e recursos fazer uma gestão melhor, transitar os mais recursos fácil. mas de forma mais fácil, mais barata. E aí ele concentra ali, como se fosse uma forma de administrar as de baixo. Então eu já ia sugerir uma participação. Depois que ele me dissesse o patrimônio que ele tem ou o patrimônio que ele quer alcançar, eu iria sugerir uma de patrimônio, para ele adquirir através de patrimônio. E se fosse uma pessoa mais velha, que tivesse filhos, eu ia perguntar, você quer dar o efeito sucessório? Além, porque às vezes eu não tenho, nem casada eu sou, eu estou ali no início da minha carreira adquirindo patrimônio, não vou pensar nisso agora, mas eu já economizo o tributo, colocando todo o patrimônio lá. Sim. Então, eu faço gerência das minhas empresas, a outra faz a gerência do meu patrimônio para ser mais barato, os resultados dessa gestão ser mais barato, e lá na frente, se eu casar, se eu tiver filho, o que eu quiser, eu dou o efeito sucessório. Porque o efeito sucessório nada mais é do que uma de patrimônio que eu boto os herdeiros dentro. Né? Então, e nesse caso aí faz sentido ter mais de uma holding. Nesse exemplo que eu estou dando do rapaz, seria sentido 2 holdings, uma de participação e uma de patrimônio. Não faz sentido você ter uma holding com mais de um KNAI, tipo assim? Ela existe, a gente chama isso de holding mista, sendo que eu nunca aconselho ela. Por quê? Porque essa holding que vai participar dos negócios, concorda que ela está exposta? Sim. Ou seja, eu tenho um problema trabalhista, eu tenho um problema tributário, e tem um instituto no direito chamado desconstituir a personalidade jurídica. Ou seja, eu vou atingir os bens do sócio. Aí quem é o sócio dessas da baixo? A holding de participação. Então, se essa holding tiver cheia de patrimônio, eu estou dando de graça o patrimônio que eu construí para os credores. Então, eu não fiz uma camada de blindagem, que a gente chama, né? Porque blindar não tem como blindar 100%. Mas eu dou uma camada de proteção. Então, se eu deixar ela mista, qualquer problema que porventura eu tenho, eu estou entregando de bandeja tudo que eu construí. Então, eu sempre prefiro proteger esse patrimônio numa empresa diferente. E aí, quando você cria essa segunda camada, vamos supor, de CNPJ, né? Você tem assim referência o quanto mais difícil fica de ser alcançado o patrimônio dessa pessoa? Então, voltando, né? Tem números, é comum acontecer isso? É muito comum que existe... O momento que a gente falou de abrir a holding é quando você não tem patrimônio ainda. Mas falando ainda de momento, a gente tem que ter muito cuidado se você vai abrir uma holding sofrendo execuções. Estou sofrendo execução trabalhista ou estou sofrendo execução fiscal e quero abrir uma holding para ninguém achar meus bens. Isso é uma fraude. O cara já tira os bens de um lugar e bota lá. Isso é uma fraude, eu nem indico, porque isso vai ser visto, porque o CNPJ é público, então vai ser visto, o físico vai ver, o advogado trabalhista lá da outra ponta vai ver e vai usar exatamente o Instituto do Código Civil, que diz, juiz, desconstitui aí essa PJ, que foi aberta na execução, e eu quero atingir os bens que ele botou lá dentro. E prontamente a justiça vai analisar e vai dizer é mesmo. E vai atingir, e vai conseguir desconstruir e vai pegar os bens. Mas quando você não faz neste momento, você faz bem antes, quando não tem execução nenhuma, de forma estruturada, de forma antecipada, galgando o patrimônio já dentro dela, aí não tenho como desconstituir e atingir. Primeiro que lá você é sócio, às vezes, do meu cônjuge, com o filho, então o patrimônio não é meu. É um pedaço que é meu. E se eu não for sócio mais, eu já doei minhas cotas, enfim, eu às vezes nem tenho aquela titularidade do patrimônio, então não posso atingir. Então veja que eu saí dando camadas de proteção. E mesmo que chegue lá na camada, vamos supor que no meu caso, eu sou sócio de uma empresa com 5 pessoas, que eu tenho 3 filhas e mais a minha esposa. Isso. Então eu só posso ser afetado pela minha parcela, né? Ser 1/5, isso. Então veja como eu... Se é 1/5. Se você não tiver vendido suas cotas para suas filhas de forma integral, se você não tiver só no usufruto das cotas. Se você tiver no usufruto das cotas, não pode nem atingir. Então, veja como eu dei uma camada. Agora, isso, volto a dizer, sem ser no momento da execução para não ser considerado fraude. Então, tem esse momento também que tem que ser observado para quem quer abrir uma holding. Muito bom, muito bom. Mandem suas dúvidas aí. Deixa eu dar uma olhada aqui se a galera está participando. Inclusive tem uma pergunta aqui no chat aí, Luiz.
Manda aqui, manda aí. É o Elton Santana. Tem Opa, um tio que mentorado foi aconselhado a fazer usufruto para os filhos ao invés de holding. Né? Disseram que economizaria mais, isso procede dependendo da quantidade de imóveis. Repete. Tem um tio que foi aconselhado a fazer usufruto para os filhos. Ao invés de fazer a holding, fazer o usufruto. O finalzinho, ao invés de fazer a holding, então eu imagino que ele doou o bem, aquela hipótese que a gente falou ainda há Com pouco, usufruto. ele doou o bem integral para os netos, filhos, quem for, e está com o usufruto dele para, se ele precisar em vida, poder usar esse dinheiro ou esse aluguel e tal. Dá certo? Dá, só não foi mais barato. Porque para ele doar para alguém, ele pagou no mínimo 8% ainda de imposto fora registro. Então ele gastou aí, não sei a consultoria, mas ele gastou aí por volta de uns 15% do patrimônio para fazer a doação, para fazer o registro, para registrar o usufruto, que o usufruto paga para você registrar o usufruto, e quando der baixa na morte, precisa pagar para tirar o usufruto. Então ele vai gastar mais do que 20%. Então deu certo, mas só foi caro, bem mais caro. A consultoria que ele fez é uma questão assim de falta de inclusão desses cálculos aí, né? Às vezes o profissional não se... Mais barato em relação a... Pega só um trechinho, né? Se o profissional não sabe abrir roda, ele só sabia fazer a doação e estruturar. Bota o usufruto que você não perde até você falecer. E aí, às vezes, o idoso, não, eu vou abrir roda de nada, tem mais um CNPJ, show doar, resolve. Mas foi muito mais caro. Paga mais uma contabilidade, paga mais uma Aí não foi assessoria. inteligente, né? Só não foi inteligente em termos financeiros. Também acho, Elton, eu acho que não está muito condizente, não. Ana Esther Lucena, tô por aqui também. Minha sócia! Obrigada, demais. Esther, pela audiência, exatamente, me ajudando aí, ó, nessa assessoria empresarial. Boa. Domina tudo do direito do trabalho. Beijo, sócia. Show. Deixa eu dar uma olhada aqui, Andréa. Vamos falar um pouquinho sobre a reforma tributária. Bora. Com essa reforma tributária, né, que está em andamento, ainda faz sentido abrir holding? A gente consegue ter benefícios? Você acredita? Ou agora que faz mais sentido ainda? Você acredita que quando teve de dezembro para janeiro, foi um caos assim... não vou abrir holding mais não, acabou, só era bom até o ano passado, tal. Pelo contrário. Por quê? Outro mito, né? Outro mito. Mito recente, né? De janeiro para cá. Por quê? Porque com a reforma tributária, realmente, os CNPJs vão pagar mais tributo, aumentou. Sim. Eu tinha alguns benefícios para o KNAI de aluguéis de imóveis próprios, compra e venda de imóvel próprio, gestão dos imóveis próprios, que a gente chama de holding patrimonial, e que agora vai ficar um pouco mais caro realmente com a reforma. Que ainda não está tão caro porque a gente está passando por um período de transição da reforma tributária. Mas, mesmo assim... ainda vale a pena, a gente faz cálculo, né? Eu digo muito quando o cliente chega para mim, eu tenho que fazer cálculo. E realmente a gente faz cálculo. Eu vou até lançar uma calculadora para ficar fácil para o pessoal fazer esse cálculo. Boa. É boa, né? Então, assim, a gente faz cálculo exatamente para mostrar um aluguel na holding, um aluguel na pessoa física, por exemplo. Agora, com o limite de isenção do imposto de renda, R$5.000. Se você recebe aluguel, sua única fonte de renda é esse aluguel e até R$5.000, eu não vou aconselhar nunca abrir uma holding. Porque não faz sentido. Porque se eu sou isento de imposto de renda, deixa o seu CPF recebendo essa renda. Mas, assim, são casos pontuais que eu tenho que analisar. Isso raramente vai acontecer. Geralmente, quem tem uma renda de aluguel tem profissão, já tem salário, já recebe sua receita, já paga 27,5% e o aluguel vai ser um extra. E aí, quando a gente soma os aluguéis, vale a pena botar na PJ para poder ser de forma mais econômica. Então, ainda assim, vale a pena. Corram para abrir a holding, para migrar esse patrimônio antes da reforma se estabelecer, porque é muito mais barato tributariamente e também de gerência. E para a tributação de dividendos, com a nova reforma tributária também vai... Olha que bacana, quando migrou o ano... veio aquela história de a partir de 50 mil que o sócio recebe, somando todas as suas rendas, se não me engano, vai aumentar 10%, mas é uma gradação, né? A partir de 50 até 600, chega até 10 no decorrer do ano. Tá. Mas vamos lá, vamos arredondar que vai ser 10% porque eu atinjo esse limite. E aí, como é que você faz? Olha que interessante. Lembra que eu falei que você tem várias empresas e você pode ter uma holding de participação ali gerenciando ela?
os recebíveis dessas suas empresas, se forem para a holding, forem mais de 50, for 100, for 200, for 300, não tem limite, porque a sócia é pessoa jurídica. Esse limite da reforma é para pessoa física. Ah, tá. Então, mais um motivo para não ser minha pessoa física lá na ponta, porque aí eu vou somar de todas as empresas que eu recebo. Se a sócia for pessoa jurídica, aí eu não tenho esse limite. Aí você pode me perguntar, Andréa, mas eu não sou sócia da jurídica de participação? Mas aí você fez uma camada de proteção, uma camada de recebíveis, você pode jogar esse dinheiro, se for o caso, na sua roda de patrimônio, adquire o patrimônio por lá, casa, flat, terreno, tal. Como é que eu vou E fazer? só o saldo que você bota para a pessoa física, que aí talvez não ultrapasse os 50. Aí eu estou dentro do limite. Então veja o quanto eu posso economizar, porque eu fiz uma estrutura correta. Porque eu compro o carro por lá, eu compro flat por lá, eu compro apartamento, exatamente. Você faz toda a sua estrutura patrimonial lá. Porque para que você quer o dinheiro? Pagar a conta, meu cartão, meu aluguel, pronto. Mas você tem dinheiro, você paga a conta, pagar terreno, pagar uma construção, pagar uma reforma, pagar um carro, mas você faz pela holding de patrimônio isso. Pode deixar um dinheiro aportado lá numa aplicação e tal, como PJ, não precisa estar como pessoa física. Isso, exatamente. Boa. Vamos agora falar sobre sucessão. Mais uma vez. Rony tá ali só balançando a cabeça, acho que ele vai querer uma holding, viu? Ele já falou que ele vai querer, não vai? Ele se encaixou nesse perfil aí a família, né? Já pensa em relação a isso. Quer falar um pouquinho do que tu pensa aí, Rony? Por que esse assunto está atrativo para você? É interessante, né? Porque, assim, desde jovem eu trabalho com meu pai, assim, e a gente é empreendedor, né? Somos empreendedores. Então, assim, a gente sempre tem ideias e essas ideias acabam culminando na abertura de empresas, de negócios, de investimentos, etc. Deixa eu fazer uma pergunta. É o CPF que está no CNPJ? Né? Porque eu não tive a consultoria do doutor Andréa, né? Faz todo sentido ter a Mas a ideia é essa, né? Inclusive, assim, o que mais me encanta nesse processo todo é a questão da organização, né? E principalmente de herança, né? Porque a gente, quando tem filho, né? A gente vai pensando em tudo depois. E, assim, a parte de dividir direitinho tudo para cada um, como assim, evitar brigas, evitar litígio, etc. É muito interessante, né? Porque a gente vê, eu tive um caso muito próximo, né? De briga familiar, por herança e tudo, e realmente assim foi destrutivo, né? Tanto economicamente quanto mentalmente. Né? Então, realmente, isso é uma forma de realmente amar a família, né? De você cuidar, de você realmente pensar no outro, né? E que, no fim das contas, a gente não vai levar nada, né? Mas todo o nosso esforço, a gente faz para quê? Para deixar para os nossos filhos, para nossa família. Né? E eu não sei se vocês já perceberam que quem passeia assim pela cidade, principalmente os bairros de centro, enfim, como tem imóvel abandonado. E você faz, por que esse imóvel tão bom está abandonado? Briga por herdeiro, briga de herança, a maioria briga por herança. Pode ir atrás daquele imóvel se não vai estar uma briga judicial. Não consegue fazer nada com aquele imóvel. Não consegue porque está travado. A família precisa pagar ITCMD, precisa pagar taxa se for na justiça judiciária, que é mais cara ainda inventária quando na justiça, ou se não quiser na justiça pagar a taxa cartorária. A família não tem dinheiro. Aqueles imóveis de centro de cidade, geralmente 1 milhão, 2 milhões, quantos milhões. Então a família, pegando o que o Rony acabou de falar, você deixa a sua família brigar depois da sua morte. Por que não deixar isso estruturado antes? Por isso que eu digo, o tema holding não é só para engenheiro, não é só para advogado, é para todo mundo que está adquirindo patrimônio e quer deixar organizado. Ou para aquelas pessoas, como a gente já falou, né? Para aquelas pessoas que pode ser beneficiado, que vê o pai fazendo isso, o tio, o avô, né? Alguém da família que você vê que tem muitos bens e você já está prevendo que vai acontecer isso. Vai acontecer. Você tem certeza que quem está assistindo conhece alguém que se enquadra nessa situação. De que, ou ela mesma está nessa situação. Ou ela mesma, a família, o pai, a mãe, que ainda não se organizou. Eu tenho certeza. É isso aí. Faz alguma diferença a gente falar sobre holding? Para quem é casado, solteiro, para quem... Por exemplo, eu e o Thiago somos, né, temos algumas empresas e a gente, em algumas delas, somos sócios. Faz diferença para quem se vê como sócio, para quem se vê como solteiro, para quem é filho, para quem é pai?
Faz, mas faz assim, depende do motivo que você quer abrir a holding, como eu falei antes. Se você está no início da sua carreira, é solteiro, faz sentido abrir uma holding? Faz, porque você já cresce de forma organizada, seu patrimônio já fica estruturado, você já vai pagar menos tributo, então faz super sentido. A Andrea, eu já estou na carreira um pouco mais avançada, já sou casado e já tenho filho. Faz mais sentido, além de tudo isso que eu já falei, ainda faz mais sentido que você já vai tentando estruturar para seus herdeiros ficarem resolvidos, não terem custo em caso de uma ausência, um acidente, alguma coisa. Então já faz mais sentido ainda, porque eu ainda dou o efeito sucessório. Geralmente quem é solteiro não se preocupa com essa parte sucessória. Foi o caso do empresário jovem. Do empresário jovem que eu falei, que não tem para que ele pensar em sucessão ainda, que ele tem 20 e poucos anos. Mas vale a pena para ele estruturar de forma organizada, né? Para ele não crescer como outros empresários crescem sem ter essa estrutura e lá na frente vai se preocupar, já está caro para abrir, para transferir, para tudo. Então faz diferença sim. Quem é solteiro pensa de uma forma, quem é casado e tem herdeiro já pensa de outro, mas veja que ele traz tanto benefício que, dependente de estar em um desses lados, vale a pena ter uma estrutura organizada. Tá. Qualquer advogado hoje consegue abrir uma holding. É comum as pessoas abrirem holding errado ou com uma intenção e abre com outra ideia. Então, Luiz, no teu dia a dia chega casos assim de já pessoas chegaram que casos planejamento errado, né? Já chegaram casos de clientes que abriram holding, não sabiam o que fazer com a holding, fecharam o CNPJ, que isso para mim foi um dos maiores coisas engraçadas assim que eu consegui ver na minha carreira. E como é que você abre uma holding e fecha na mesma hora, porque não soube depois de 6 meses o que fazer com ela. É uma coisa assim de com certeza não teve uma assessoria. Foi mal Foi mal assessorado. Né? E também tem holdings, eu tenho diversos parceiros contadores, né? Diversos amigos também advogados, mas que abrem com aquele modelo de Google, abrem e quando chega para mim o cliente faz, chat GPT agora, né? Mas que, doutora André, eu já abri minha holding, tá aqui. Quando eu ver lá as cláusulas, não tem efeito patrimonial, não tem efeito sucessório, não está blindando nada, não transferiu as cotas para os filhos, não tem cláusula de usufruto, não tem cláusula de impenhorabilidade. Eu digo, meu Deus, quem foi que abriu? Foi modelo da internet. Então, assim, abrir por abrir, ou seja, ir na junta comercial abre o CNPJ, qualquer pessoa abre. Qualquer pessoa abre. Mas você não precisa nem ser formado em contabilidade, não precisa nem ser formado em direito. Mas eu não estou falando sobre essa abertura. Sim. Eu estou falando dessa conversa com o empresário, com a conversa com a família, de entender o motivo de querer abrir a holding e explicar os benefícios que ela traz, que às vezes a pessoa me procura só para dar efeito sucessório. Não sabe do patrimonial, nem sabe da participação. Então a gente consegue explicar, caramba, então eu preciso de 2 holdings. Isso, uma para participar e uma para gerar seu patrimônio. Então, por isso que é importante essa conversa, não tem como só abrir por abrir. Então, eu poderia dizer que o erro mais comum de quem abre holding é não ter essa intenção bem definida ou não ter a estratégia bem definida. Porque o empresário quer economizar. Ele para que eu vou gastar com assessoria jurídica de holding se meu contador, outra pessoa, um despachante de junta, aí é onde ele erra. Abre o CNPJ para mim. Aí é onde ele erra, porque não explicou o que ele quer, qual é a intenção, o número de aí patrimônio abre só o CNPJ, é só abrir o CNPJ, aí isso é baratinho. Entendi. Você falou também sobre possibilidades de fraude, da pessoa abrir no momento errado e tal. Então, em que momentos a gente poderia dizer que a justiça conseguiria derrubar uma holding, né? Ou poderia anular, não sei se é esse o termo correto. Não é que a justiça vai anular a holding, porque ela não vai anular um CNPJ aberto. O CNPJ aberto é lícito, mas ela vai desconstituir aquela personalidade jurídica para atingir os bens do sócio, da pessoa física. Então, se o sócio jogou todo o patrimônio que ele tinha na pessoa física, jogou dentro de um CNPJ, e aí quando eu fui lá na execução fiscal buscar patrimônio dele, porque um débito trabalhista, um débito tributário, e ele não tinha mais nada, a justiça vai, hoje em dia, né? A justiça vai analisar qual foi o momento que ele fez essa transferência. Como é que ele vê isso? Certidão cartorária vai ter o dia da transferência. Sim. Detran, através de Renajude, consegue saber quando tinha o carro, o veículo e quando transferiu. Então, vai ver o momento que ele transferiu, tirou tudo do CPF para ir para outro canto. Se nesse momento eu estava sofrendo a execução, a justiça vai ver que a tentativa foi de fraudar credor,
vai usar o instituto que a gente chama de Desconstituição da Personalidade Jurídica e vai atingir os bens que ele tem lá naquele CNPJ. Então, não serviu de nada em termos de blindagem, né? Então, vai ficar tudo exposto como se não tivesse nem aberto a roda. Por isso que esse momento é bem delicado, né? Quem quiser procurar só para isso não vai fazer muita coisa, porque a justiça desfaz. Papo muito bom, acho que se deixar a gente ficaria aqui a noite toda. Eu adoro falar falando sobre isso, porque tem situações e situações. Eu acho que a galera gosta de ouvir história, né? O famoso storytelling, a novela, né? Pessoas que fizeram e deram certo. Sim. Se a gente tivesse feito esse bate-papo numa pegada de aula, que você pudesse trazer estudos de caso, números comparativos, calculadora, Sim. seria uma outra coisa, talvez seja um bate-papo para uma próxima oportunidade. Vamos marcar isso, será? Seria uma boa, né? Seria uma boa. Mas a gente conversou aqui nos bastidores a possibilidade de você dedicar algumas horinhas do seu tempo para ajudar nossos alunos, nossos mentorados, a nossa audiência. Então, aqui na descrição do vídeo, a gente vai deixar um link para o caso de você querer conversar com a doutora Andréa de forma gratuita, né? Realmente para esclarecer. E claro, se você quiser abrir a holding, aí ela vai te instruir, fazer todo esse planejamento, pedir para ela fazer isso por vocês. E eu tenho certeza que ela vai atender muito bem. Como eu disse, eu abri a minha. Para mim fez muito sentido, André. Primeiro, quando eu fui pai, percebi que minha família estava crescendo. A nossa audiência aqui sabe um pouco da minha história. Eu trabalho prestando serviço para bancos públicos, então viajava muito. Comecei a ter medo de morrer na estrada, né? Porque é muito provável isso acontecer, a probabilidade aumenta muito, você tá para lá e para cá viajando. E eu falei, meu amigo, se eu vier a faltar hoje, como vai ficar minha família? Vai ter quem cuide, mas a parte financeira Exatamente. de quebrar o patrimônio. E até para poder escalar com algumas estratégias, a gente foi abrindo várias empresas e aí com sócios diferentes e tudo mais. Então, sentei lá com você me instruiu e a gente planejou a abertura dessa holding. Nesse momento também de não ter ainda patrimônios, então eu achei que eu economizei, eu acho que foi uma decisão acertadíssima que eu fiz. Mas o que eu acho mais interessante é isso, é a possibilidade de que você tem de passar para a gente, você já tem bastante bagagem, né? Não é uma pessoa que está começando agora na carreira, então passou muita clareza para mim. Então, para todos vocês que tiverem interesse, acessem aí o link da descrição, tem um link, agenda um horário com a doutora Andréa, que ela vai tentar ajudar da melhor maneira possível e a gente vai tentar fazer em algum momento uma sala fechada, um bate-papo, para que ela possa trazer algumas informações que talvez fosse deselegante para a gente fazer numa live aberta, aí a gente leva para uma sala fechada e aí você fica um pouco mais à vontade. O que você acha que dá para a gente falar nessa sala fechada que a gente ainda não falou aqui? Então, a holding é isso, é conversar, é entender o que você precisa, o que a sua família precisa, o que o seu negócio precisa, para a gente poder escutar e aconselhar, né? Qual é a estrutura que você precisa montar. Então, a nossa parceria aqui, nós combinamos em você que entrar aqui nesse grupo, vai dizer o que você está precisando, a gente vai marcar esse encontro tete a tete comigo, para eu poder escutar e entender o que é que o seu público está precisando. E a ideia de saber quantas pessoas são, o que é que estão precisando, é exatamente entrar aí no link do grupo do WhatsApp, que inclusive eu estou lá dentro para exatamente ver essa necessidade. E sim, tem situações que é importante entender. Por quê? Tem gente que, se você botar hoje um nome completo no Google, você sabe as empresas que a pessoa tem, se tiver holding. Então, tem muito mais do que a gente conversou. Tem holdings SAs, que aí são estatutos, tem atas, tem mudanças de ações, transferir ações para a família ou não. Então, é uma modalidade que ela é bem peculiar, então teria que demandar mais tempo de explicação para saber se você se enquadra nessa modalidade da SA. Aqui, né? Exatamente. Então, que ela é
o sócio meu que não aparece, então, para quem tem Muita muito gente tem patrimônio, interesse nisso, se interessa, para não ser um CNPJ que seja exposto, meu nome esteja lá no Google, politicamente exposto. Então, inclusive, eu tenho alguns clientes políticos que abrem roda nessa modalidade. Não porque querem esconder nada, como eu disse, o que interessa é o momento da abertura, né, para não ser fraude, mas porque não querem colocar no Google e tá lá sabendo a holding que tem. Então, tem algumas peculiaridades que só conversando que você consegue aconselhar a melhor método e a melhor forma de abrir essa estrutura. Então, vou estar à disposição, clica aí no link e entra no grupo para a gente conversar em breve. Isso, então, um grupo do WhatsApp, clica aí, entra. Lá no grupo, a gente vai compartilhar as informações dessa sala fechada, dia, horário, o que vai ser discutido. Em alguns momentos e horários específicos, a gente pode abrir também o grupo para as pessoas tirarem dúvida. E nessa sala fechada, como o doutor André falou, vocês vão ter oportunidade de abrir o microfone, de abrir a câmera, tirar uma dúvida mais específica. E se fizer sentido, deve ser agenda o horário com ela. Se você vai querer contratar ou não, ela vai atender também de forma gratuita, tá? André, adorei o bate-papo. Um prazer. Eu espero que você volte outras vezes, porque tem muitas outras coisas para falar, como você mencionou anteriormente. O escritório de vocês tratam de outros temas também. Eu tenho certeza que... A gente cuida de empresário e de empresa. É um ramo, é enorme. Então tem muita coisa para a gente falar e espero que todos tenham gostado também. Se você ainda não curtiu, curte o vídeo aí. Compartilha esse conteúdo, se inscreve no canal. Se você quer acompanhar um pouquinho mais, né, da carreira, do dia a dia da doutora Andréa, aqui na descrição também tá tem grupo do WhatsApp, tem o canal do YouTube, Instagram, mas fala aí quais são os teus Instagram é Andréa Amaral Mota, Andréa sem I, Mota com 2 T's, Andréa Amaral Mota. No YouTube é André Amaral e Direito Prático, exatamente com essa tentativa de conversar sobre a realidade do direito empresarial. E aqui na descrição já está o link do WhatsApp, mas o link também está no meu Instagram. Lá no Linktree está lá, entre o WhatsApp, que é exatamente esse grupo que a gente está deixando aberto aí temporariamente para quem quiser se inscrever e falar comigo. Boa. Então a gente se vê semana que vem no próximo PEC Talks. E a gente divulga aí nas nossas redes o próximo tema, enfim. Valeu, Rony, obrigado pela participação, pelo empenho aí e a gente se vê numa próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau, até mais. Pode subir o foguete, Rony.